eu ver aqui. Boa tarde, gente. Desculpa, eu não acabei não fazendo o PowerPoint, mas é muito bom a gente poder ver o rostinho de cada um. Nem todos ainda estão voltando, né? Mas a gente está com bastante saudade. Se Deus permitir, segunda-feira, talvez à noite, a gente está voltando, viu? A gente, nesse tempo aqui em Curitiba, bem, na verdade em Londrina, nós tivemos um tempo muito, muito bom em família, né? E também os nossos filhos tiveram que fazer tratamento odontológico lá também. A gente não estava conseguindo agendar aqui em Curitiba. Ficaram quase um ano sem poder tratar, mas graças a Deus deu tudo certo. Um amigo meu era o meu veterano, né, de odontologia. Mesmo ele em férias, ele atendeu a gente, né? Então foi um privilégio e foi um tempo muito bom também, né? E aqui em Curitiba teve que fazer cirurgia. E depois o tempo, passamos Natal, Ano Novo, depois fomos para o Retiro de Pastores, tivemos a administração do bispo João Carlos, né, da Igreja Metodista também. O pastor Xinde conhece, né, o João Carlos, né, Xinde? Muito bom, tivemos um tempo realmente precioso, né, de ministração, de conversas também com ele, com a esposa, que a gente ainda não conhecia, e um tempo de comunhão com os pastores também, foi um tempo realmente muito bom, né, e depois viemos para cá, também para poder trazer o Dani e a Yuri para cá, e a gente tinha agendado aí sim duas cirurgias, né, na verdade, o Daniel resolveu fazer num dia só, tirar os 4 sisos, e justamente quando eu ia buscar o Dani, como a cirurgia, graças a Deus, foi bem rápida, não demorou nem 2 horas para remover os quatro sisos, e o tempo de recuperação foi muito bom, mas aí, eu falei para a Yuri, vamos lá buscar o Dani, aí como foi rápido, aí eu falei, Yuri, sabe o que eu estou pensando? A gente podia fazer a sua cirurgia agora. Peguei ela no susto, mas sim, e graças a Deus foi tudo bem, né? Os dois estão bem recuperados, então foi bênção, né? Então a gente agradece e infelizmente a gente teve que também tivemos a oportunidade de fazer visita para um membro, Xíndio Gilberto Inoue. Ele está com câncer, né? Está em tratamento quimioterápico e na verdade parece que atingiu já o pulmão também, né? Então, na verdade, está um estado grave, realmente grave, né? Então, pude passar aí. Ontem eu estive com ele umas 2 horas, fazendo uma visita, conversando com ele, orando, né? E estamos entregando nas mãos de Deus, né? A gente, daqui, amanhã, nós estamos indo para São Paulo, e na segunda-feira, nós vamos ficar na Igreja da Liberdade, e na segunda-feira nós pretendemos fazer visita também para um primo da Silvia, que é médico, mas que também foi diagnosticado com câncer, com mieloma múltiplo, né? E ele também parece que está com... Ele está com metástase. Está com metástase também, então é um quadro também, talvez até mais grave do que o Gilberto, né? Então a gente pede orações, né? Mas, assim, nós cremos, particularmente, assim, no caso do primo da Silvia, nós cremos que essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a salvação de toda a família, né? Então a gente espera que os irmãos estejam orando, porque o intuito nosso é de poder também falar de Jesus, né, para ele, e levar essa palavra de fé e esperança para os familiares, né, que ainda não conhecem o Senhor, tá bom? Entrando na palavra agora, nesse período de férias, né, espero que vocês estejam lendo a Bíblia todos os dias, seguindo aquele plano de leitura, né? E quando eu voltar, vou ler. Mas, sim, no meu tempo a sós com Deus, uma coisa que Deus ministrou desde ainda de Niterói, Deus me falou muito sobre fé,
E, particularmente, uma palavra que veio ao meu coração, da parte de Deus, eu creio realmente, Deus me falando, sonhe, não deixe de sonhar, não deixe de sonhar os meus sonhos, sua vida pessoal, para sua vida familiar, para a igreja de Niterói e também para o nosso país. Sabe? Então, eu creio que Deus me deu uma palavra profética no final do ano passado nessa direção. Então, também, né, nesse mesmo sentido, em relação à fé, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento declara que o justo viverá pela fé, né? E eu estava meditando nos dois textos, né, da Bíblia, no Antigo e no Novo, em Abacuque 2:4, né? Abacuque, o profeta, ele ora, ele pergunta a Deus até quando a maldade, a violência e a injustiça continuariam reinando no contexto que ele estava vivendo naquela época, isso em Judá, né? Então, a impressão que dá é que o profeta está angustiado, está sofrendo, está intercedendo, e ele fica com o coração dolorido, vendo tamanha impiedade, tanta gente, o mal se alastrando, né, naquela realidade, e ele pergunta para Deus, Senhor, até quando? Até quando vamos suportar isso? Né? E eu pensei, puxa, como a Bíblia é atual. Será que não há... Será que nós não estamos vivendo dias semelhantes a isso? Será que não há alguma semelhança no contexto que o profeta Abacuque estava vivendo com os dias de hoje que nós estamos vivendo? Eu lembro que quando eu estava saindo de Niterói, o comentário de que a coisa estava pegando, estava ficando feio lá na região de Copacabana. Passado aí o ano novo, a gente ouviu da Mayumi, cuidado, né? No Morro da Cavalão tá dando tiro. A gente ouviu lá de São Paulo também que região que coisa estava feia, né? Que, de fato, a violência estava aumentando. Tanto em Londrina quanto em Curitiba, as pessoas estão ouvindo isso, né? Principalmente das grandes capitais, que a violência, que o mal está se alastrando. E as pessoas estão receosas com isso. Né? E a resposta para essa pergunta de Abacuque foi que Abacuque e o povo fiel a Deus, pudesse aguardar com paciência e com perseverança. Por quê? Porque o juízo de Deus, o julgamento de Deus certamente chegaria no tempo devido. Né? A justiça de Deus, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, a justiça de Deus prevaleceria. Essa foi a resposta de Deus para o profeta. E Deus disse o seguinte: veja, o ímpio, o que não teme a Deus, ele está envaidecido, e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. E outra coisa, Deus também declarou em Abacuque que até que o seu juízo chegue, a terra há de se encher do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Mesmo que pareça tardio, né? Mesmo que às vezes a gente aparentemente olhe as circunstâncias e veja assim, puxa, muitas vezes a justiça não é feita. Muitas vezes a injustiça, muitas vezes prevalece, né, do ponto de vista humano. Mas acho que Abacuque nos chama a olhar além daquilo que os nossos olhos veem. Abacuque nos mostra que devemos olhar para a justiça de Deus, que não falha. Talvez aos nossos olhos pode tardar, mas ela não falha.
e para aqueles que temem e creem em Deus, a palavra de Deus em tempos difíceis, em tempos realmente que nós estamos vivendo hoje, que nós possamos pacientemente aguardar e apressar a vinda do Senhor, comunicando o Evangelho, levando o conhecimento de Deus a todas as pessoas que nós pudermos. Pois aí sim, a justiça final de Deus virá, né? Porque essa é a promessa do Senhor para nós, né? Em Romanos capítulo 1, Paulo também diz o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do início ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós estamos bem no início do ano de 2024, né? E quando eu penso em início e também em fé, necessariamente me vem à memória a pessoa de Abraão, o nosso referencial de fé, o pai da fé, né? Coincidentemente, nesse período aqui, estamos aqui em Curitiba, todas as noites, né? É diferente do que nós temos feito regularmente, já 23, já faz 23 anos que nós temos culto doméstico, né? Nós fazemos com os nossos filhos. Antigamente era presencial, agora a gente faz online. E nesse tempo de férias nós temos feito aqui em Curitiba, todas as noites nós temos o nosso culto familiar, né? E coincidentemente Deus ministrou muito ao nosso coração a respeito da vida de Abraão, né? E é interessante que, olhando para a vida de Abraão, nós podemos talvez encontrar o segredo de uma vida cristã vitoriosa, que é a combinação entre a fé em Deus, a fé na sua palavra, nas suas promessas, e a obediência à orientação que ele nos dá, né? A fé sem obras, a fé sem o agir, ela é morta, né? Então é necessária essa combinação. A fé, a nossa confiança inteira naquilo que Deus nos fala, naquilo que a palavra de Deus diz, mas também a obediência ao que ele nos pede, né? Então, vamos estar lendo Gênesis 12, versos 1 a 4, e aqui diz o seguinte: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Abrão partiu, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão, na época, tinha 75 anos quando saiu de Harã. Eu creio que nós já conhecemos essa passagem, já estudamos, mas é algo que Deus esteve ministrando no meu coração mais uma vez, né? O que nós podemos aprender com esse Abraão? Primeira coisa que ele ouviu, a gente tem que entender o contexto de Abraão. Na verdade, a família de Abraão, na verdade, ela tinha como vivência, naquela época, o culto a outros deuses. E, de alguma forma, o texto não nos diz com clareza, não nos detalha, mas de alguma maneira Deus, o Deus eterno, o Deus verdadeiro, se revelou e falou a Abraão. E ao falar para Abraão, Deus deu essa ordem: saia, mude, né, a direção da sua vida.
né? A gente imaginar assim, uma pessoa com 75 anos, né? Quem tem 75 anos aqui? Acho que só as bastante aqui. Talvez a salvação, né? né? Shinji ainda está nos 65, né, Shinji? Mas vamos imaginar, é claro que, né, naquela época as 75 era pessoas jovem. viviam mais, né? Mas assim, vamos pensar, de qualquer forma, pelo que o texto nos traz, né, 75 anos também não era jovem, né? E com 75 anos, a gente tem disposição, será que passa pela nossa cabeça, de repente, sair de onde a gente está, de repente mudar tudo, sair da nossa casa, sair do nosso conforto, da nossa zona de conforto, sair da nossa cidade e ir para um local totalmente estranho, que você nem sabe com quem você vai encontrar, como você vai viver, né? Eu lembro nessas horas, assim, que o pastor Hitoshi Watanabe, né? Ele que foi uma pessoa que mais me influenciou minha vida, minha formação cristã. Ele sempre falou: a vida cristã, vivida genuinamente, dirigida pelo Espírito, é uma grande aventura, né? Porque o vento sopra onde ele quer, né? O Espírito Santo nos move conforme os seus planos. E mesmo aos 75 anos, Deus tinha planos para a vida de Abraão, né? Então, isso nos faz pensar também que não importa a nossa idade hoje, né? Precisamos estar atentos à voz do Senhor, porque quem sabe Deus tenha coisas novas e importantes para a nossa vida ainda hoje, né? Que a gente possa sempre crer, né, no novo de Deus. Possamos sempre crer que Deus sempre tem algo a mais para as nossas vidas, né? Em todos os aspectos. E aí a gente vê que Abraão ouviu essa voz e ele deu ouvidos. Uma coisa é a gente ouvir, outra coisa é a gente dar ouvidos àquela voz. Tem gente que, como a parábola da semente, né? Tem gente que ouve e às vezes esquece na mesma hora, ignora, né? Ou se alegra, mas não guarda e esquece, deixa de lado. Mas diferentemente, no caso de Abraão, a gente vê que é alguém que ouviu e deu ouvidos, ouviu com atenção a voz de Deus e agiu, né? Será que eu fiz essa pergunta para os nossos filhos? Será que nós temos dado ouvidos à voz e à palavra de Deus? Ou será que nós estamos ocupados demais ou distraídos demais para poder ouvir com atenção o que o Senhor está falando? Se Abraão não prestasse atenção, não tivesse ouvido, mas não desse muita bola para aquilo que ele ouviu, a vida dele não mudaria. Ele não seria pai das nações, ele não conheceria, não teria conhecido esse Deus de uma forma tão íntima, ele não teria a sua vida transformada, a sua família não teria sido tão abençoada, né? E talvez Deus levantaria um outro para ser o pai da fé. Então, mas a atitude de Abraão ao ouvir e dar a devida atenção ao que Deus estava falando é que produziu mudança na sua vida. E isso trouxe reflexos para sua família e toda uma para toda uma nação, né? E na verdade, essa bênção que Abraão recebeu se estendeu, está se estendendo para todos os povos da terra, né? Então, a importância de ouvir com atenção a voz e a palavra de Deus. Outra coisa que a gente vê nesse texto que Abraão creu no que Deus lhe falou.
ele recebeu e acolheu pela fé aquela direção e promessa de Deus para sua vida e família. E confiou totalmente em Deus. É impressionante. Uma coisa que também Deus esteve ministrando no meu coração, eu fiquei meditando, né? Em Gênesis também. É impressionante como Deus tem prazer em chamar à existência coisas que ainda não existem como se existissem. Romanos 4,11 fala sobre isso. Deus disse, haja luz e houve luz. Né? Toda a criação é a partir, ela surge a partir de uma palavra de ordem dada por Deus. E ainda assim, hoje Deus age da mesma forma. Só que Deus opera na vida daqueles que creem. Deus age e traz à existência as coisas que ainda não existem a partir do momento em que alguém ouve a palavra e a recebe com fé. E a partir daí é gerado na vida da pessoa pela fé aquilo que Deus já estava programando. É interessante. Eu creio que eu fiquei meditando quando Deus me falou, sonhe. Sonhe os meus sonhos. Eu ainda lembro, tá? Uma situação em que, quando a gente ficamos de ver, talvez, aquele imóvel da Escola Genebra, eu estava tomando banho e o Espírito Santo falou, esse é um presente de Deus, esse é o meu presente para Niterói. Então, aquilo veio ao meu coração. Deus traz à existência coisas que ainda não existem, como se já existissem. Isso está na palavra de Deus. E Abraão creu. E por meio da fé, aquilo que Deus prometeu na sua palavra se cumpriu na vida dele e na vida dos seus descendentes. E foi trazido à existência coisas que ainda não existiam por meio da fé. Como é importante a gente estar aberto e atento ao ouvir e ao crer na palavra de Deus. O Logos, né, a palavra de Deus, tem esse poder de transformar talvez algo que talvez a gente imaginaria talvez inimaginável ou impossível em algo real. Né? Humanamente a gente jamais pensaria, poxa, e Abraão mesmo pensou, né? Como eu vou ser pai aos 100 anos de idade? Como Sara vai ser mãe, né, com 90 anos de idade? Mas para Deus não há impossíveis. Né? Se ele declarou, se ele disse, ele vai cumprir. Não importa a circunstância. Terceira coisa, eu pensei em comentar um testemunho, mas eu acho que não vou tocar nesse ponto. Terceiro ponto, Abraão obedeceu a ordem de Deus imediatamente, sem duvidar, sem enrolar e sem negociar com Deus. A gente vê um coração disposto e pronto a obedecer. Não só nessa ocasião, porque o texto fala que o texto diz que ele aceita aquela ordem, então decide mudar, acata a palavra de Deus, acata a ordem de Deus para a sua vida, e na verdade, ao acatar a ordem de Deus, ele toma um novo rumo na sua vida. Né? Imaginar isso com 75 anos, né? Sair da casa dos seus pais, da sua terra, do seu conforto, da sua segurança,
e para algo que ainda Deus iria mostrar. A fé e a obediência, com isso mostra que a fé e a obediência muitas vezes podem nos levar a renúncias. Abraão, para obedecer a Deus, ele teve que renunciar. Teve que renunciar ao seu conforto, à sua segurança, ao convívio, né, dos seus familiares. Foi necessário, mas ele renunciou crendo na promessa de Deus. Crendo que, ao fazer essa renúncia, ele e a sua família e muitos seriam abençoados. Mas havia um preço a pagar. E ele estava disposto a pagar esse preço. E por quê, né? Por que fé e obediência? Porque Deus muitas vezes exige, né, além da fé, essa obediência. E eu fiquei pensando, para alinhar. Todos nós, eu creio que nós temos nossos planos, os nossos sonhos, as nossas vontades humanas, né? Mas eu imagino que Abraão não tinha intenção e planos de sair, né? Mas quando nós estamos abertos a ouvir a direção de Deus para as nossas vidas, em todas as áreas, quando nós ouvimos, a gente, de duas uma, ou a gente acata, aceita, ou a gente finge que não ouviu, ou ignora, né? Mede só, não vai ser muito difícil. Mas, assim, se nós confiamos em Deus, se confiamos que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, se nós confiamos que Deus não é um Deus que nos engana, que não nos quer o bem, talvez a gente duvide, mas se nós confiamos nesse Deus, nós naturalmente vamos estar dispostos a alinhar os nossos planos, a nossa vontade, ao plano e à vontade de Deus. Mesmo que para isso a gente tenha que abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos planos e das nossas vontades. E é justamente isso que Abraão fez. A obediência, essa fé, essa obediência custou isso, né? E eu fiquei pensando, né? Eu queria compartilhar. Acho que alguns já sabem, mas tem outras pessoas que talvez tenham irmãos de Papucaia que vão estar ouvindo essa mensagem depois online, né? A gravação, né? A Wanda e a Alice, quem sabe, e talvez outros. Mas eu queria compartilhar com vocês, assim, algo que Deus tem feito na minha vida, mais ou menos nessa direção. Eu compartilhei já com vocês que Deus me chamou. A primeira vez que Deus me chamou foi para eu sair de casa, né? Sair do conforto. Eu morava em Londrina, né? Nasci em Londrina, congregava a igreja de Londrina, mas Deus me falou para sair de Londrina e ir para Cuiabá, né? E na época eu estava com consultório em Londrina, estava com a casa lá em Londrina também, tudo, a vida estava em ordem, né? Mas Deus falou, é hora de você ir para Cuiabá. Eu tenho planos para você lá. Né? E eu lembro que quando Deus me falou, ele falou assim, liga para o pastor de Cuiabá. Na época era o tio Shinobu Yamamoto. Eu lembro que na mesma hora eu liguei, falei, pastor Shinobu, sou Orlando, eu participei do projeto Cuiabá, não sei se o senhor lembra de mim. Eu falei, lembro. Pois é, então Deus está me falando que eu devo ir para aí. Será que o senhor confirma isso? Será que é a direção de Deus? Será que eu posso ser útil aí? Ele falou, claro, vem já. Né? E
E aquilo para mim foi como uma confirmação. Aí logo depois eu fui para Cuiabá e fui procurar emprego. E levei meu currículo e logo a prefeitura de Cuiabá, o pessoal, o prefeito e uns diretores viram meu currículo, conversaram comigo e falaram: nós precisamos de você. E aí eu integrei a equipe de coordenação vocal lá da cidade. Né? Passado 3 anos, né, aí teve um período que a igreja ficou sem pastor, foi lá que eu conheci a Silvia, né? E a gente, enfim, Deus encaminhou as coisas lá. E aí, passado o tempo, eu já comentei com vocês, Deus me dá um outro chamado. Deus falou: agora é hora de você sair de Cuiabá e ir para São Paulo. Na época eu já estava empregado, eu já estava com um consultório lá, eu tinha passado no concurso, eu tinha oferecimento de poder fazer um mestrado e dar aula numa universidade lá. Então, aparentemente, a minha vida estava toda ajeitada para lá. Mas Deus falou: vai. Então, nesse momento, eu renunciei, né? Pedi. No final, eu vendi meu consultório, dei baixa. Eu tinha passado no concurso, dei baixa, né? E agradeci o convite da poder fazer o mestrado. A Unic, uma universidade particular de Cuiabá, também tinha aberto uma porta e eu agradeci, mas eu disse que eu ia tomar outro rumo. Né? E aí a gente foi para São Paulo, né? Fui fazer o seminário e servir na igreja. Né? E encurtando a história, passado 20 anos, né, a gente, depois de Itaquera, São Paulo, Igreja da Liberdade, Itaquera e depois Curitiba, tive aquele episódio do burnout e Deus me falou naquele período: Orlando, eu tenho uma outra missão para você. Você vai deixar o pastorado e vai para o campo missionário. E aqui a gente está, né? Então, olhando, eu fiquei pensando... Conversamos com a DC, claro. Conversamos com a DC, né? Mas aguardamos a resposta. Coloquei tudo isso diante de Deus, mas colocamos isso diante da DC também, né? E em cada uma dessas decisões, existem renúncias que foram feitas. Em todas elas. Inclusive nessa agora. Né? Mas eu olho para trás e vejo como a orientação de Deus foi boa, foi agradável e foi perfeita. Como Deus tem abençoado as nossas vidas, como a nossa família, e como a gente tem podido experimentar mais de Deus ao longo dos anos. A promessa de Deus é que Deus, na medida em que nós cremos e obedecemos à orientação dele, e nos alinhamos ao plano dele, Deus se revela mais e mais para nós. Deus, por exemplo, quando Deus prova a Abraão em sacrificar o seu Isaque, quando ele viu que Abraão estava realmente disposto a sacrificar talvez aquilo que ele mais amava naquele momento, Deus viu que realmente o coração de Abraão era de Deus. E a partir daí Abraão se torna amigo de Deus. Se torna para Deus uma pessoa confiável. Eu creio que Deus quer nos levar a um novo nível de intimidade com Deus. Eu creio que Deus quer se revelar a nós mais e mais nesse novo ano. Eu creio que nós precisamos estar atentos a ouvir a voz do Senhor mediante a sua palavra, meditar na sua palavra, compreender o que isso significa para a nossa realidade, para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho.
para os nossos estudos, para o nosso futuro. E, se for necessário, fazer as adequações, os alinhamentos necessários para que o plano e a vontade de Deus sejam realizados na nossa vida. Será que não dá um friozinho na barriga? Eu imagino que com certeza deve ter dado um friozinho na barriga de Abraão, em vários momentos. Mas, à medida que a gente... Deus é um Deus, assim... Eu vejo que Deus, ele se revela gradativamente, cada um de nós, né? E são passos de fé que nós vamos dando. À medida que nós vamos dando passos de fé, e nós vamos conhecendo, experimentando a fidelidade e conhecendo o caráter de Deus, a bondade de Deus, e que Ele é fiel nas suas promessas, a nossa confiança, a nossa fé nele aumenta. E aí Deus vai acrescentando, talvez, novos desafios de fé, para que a gente possa crescer mais nesse conhecimento e experimentar mais da graça de Deus. E aí isso ele vai nos fazendo crescer e nos fazendo amadurecer como cristãos, como filhos, né, dele. E só para ir caminhando para encerrar, a gente lembrar aquilo que o profeta Jeremias disse em Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, para lhes dar o fim que desejais, esperança e um futuro. Deus não é mesquinho, Deus não é homem para que se arrependa, para que volte atrás na sua palavra. O que Deus fala, ele cumpre. Ele tem palavra. Eu aceitei Jesus dia 26 de janeiro de 1989. Todas as promessas que Deus deu para minha vida têm se cumprido. As vezes em que Deus nos pediu algo, eu olho para trás e vejo como Deus, ele visava o meu bem. Talvez não compreendia naquele momento exatamente o que era, mas às vezes a gente precisamos... Deus às vezes permite que a gente lide com situações em que talvez a gente nem, às vezes, entenda totalmente, mas nos leve a confiar, mesmo não entendendo. E aí Deus vai posteriormente mostrando o porquê e para quê. Então, muitas vezes Deus nos chama para essa grande aventura da fé, né? Mas é uma aventura responsável, porque Deus é um pai responsável. Se nós que somos pais terrenos temos todo o amor, todo o cuidado, todo o zelo e preocupação em conduzir da melhor forma os nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celeste tem zelo, amor e cuidado por nós. Após alguns anos, Deus mudou, né, a história de Abraão, inclusive o seu nome, né? Não só o nome de Abraão, como de Sara, né? Acrescentou a Abraão e colocou lá, tirou o ídolo, Sarai e tirou Sara, né? Mas se olharmos para trás, né? Com certeza eu acho que Abraão, passado o tempo, apesar de todas as provações, apesar de todos os desafios que ele passou, olhando para trás, com certeza ele viu assim, puxa, tudo que Deus prometeu, ele cumpriu. Valeu a pena confiar em Deus. Valeu a pena ouvir, crer e obedecer. Né? E ele é prova viva de que vale a pena confiar nesse Deus. Eu queria terminar lembrando aquilo que Jesus também disse. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai,
e eu também o amarei e me revelarei a ele. Isso está em João 14, 21. De novo, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. A prova real de que nós amamos de fato a Deus e a Jesus é crermos e obedecermos a ele. Ao fazermos isso, ele promete que irá nos abençoar e irá nos usar como bênção onde nós estivermos. Deus promete nos abençoar, mas nos tornar bênção para os outros, para que o nome de Jesus seja conhecido. E aqui ele promete também no final, ele se revelará a nós e nos guardará até o fim das nossas vidas. Talvez estejamos vivendo os dias difíceis e talvez olhando para frente, talvez a gente enxergue situações, talvez venhamos a clamar, Senhor, até quando? Né? Assim como Abacuque. Mas que a gente possa lembrar que na história da igreja, na história do Antigo e do Novo Testamento, outros irmãos também passaram por momentos difíceis, lutaram e perseveraram e permaneceram na fé, confiando nas promessas do Senhor. Né? Que a gente possa olhar para 2024, apesar das circunstâncias, independente das circunstâncias, que a gente possa lembrar que o Senhor é conosco, né? E que a gente possa estar atento à voz e à direção do Senhor para as nossas vidas, para o trabalho de Niterói, e que possamos estar sensíveis e abertos para alinharmos as nossas vidas e alinharmos o caminhar da igreja de acordo com os propósitos e o plano de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que possamos caminhar de fé em fé, né? Na dependência do Senhor ao longo de todo o ano de 2024. Né? Essa tem sido a nossa oração. Né? Que Deus possa nos abençoar. Amém? Ok, acho que é isso. Queria